Olá, meus amores, tudo bom? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Manuela Soares e sou professora de Direito Constitucional. Estou aqui hoje no nosso canal do YouTube e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação porque vai ter muita aula bacana ainda. Pois bem, o nosso objetivo hoje é continuar o nosso projeto Artigo 5º ponto a ponto. Nesse projeto, o que é que a gente faz? A gente faz uma grande revisão de todo o artigo 5º. Eu vou ler com vocês, inciso a inciso, a linha, parágrafo a parágrafo, e vou te ajudar. A gente vai revisar e te explicar direitinho do que é que trata cada um deles. Então, o que é que a gente está esperando? Que tal a gente começar a compartilhar a nossa tela, olhar o nosso material, para que a gente possa, sim, iniciar o nosso projeto aí do artigo 5º ponto a ponto. Então, este é o nosso objetivo de hoje. E aí, como sempre, né, eu vou deixar para vocês aqui fácil um jeito de você me encontrar para tirar as suas dúvidas, para que você possa conversar comigo, dar sugestões, pedir temas. Então, se você quer ter acesso a materiais exclusivos, a aulas gratuitas com interatividade e dentre outras coisas, você me encontra no meu canal do Telegram, que é o Constitucional ao Vivo com Manu. Então, você pode sim me procurar lá no Telegram, se inscrever lá, que eu estou sempre mandando dicas, vídeos, áudios e conteúdos para que a gente possa continuar sempre assim juntinho, porque o objetivo aqui é juntos até passar. Se você quer tirar dúvidas comigo ou enviar sugestões, então, para o que eu puder te ajudar, eu estou aqui no meu Instagram, que é o profa.manuela com 2 L's Soares. Então, é muito fácil me contatar por aqui. Não são meus monitores que respondem, sou eu mesmo que respondo a vocês. Então, fiquem à vontade para conversar comigo e ou compartilhar com os amigos. E aqui é o nosso canal do YouTube, que é por onde você está me encontrando agora, né? Então, fiquem à vontade para assistir a reprise das aulas, outras aulas, outros projetos que vão vir por aí. Tem muita coisa boa, gente, chegando por aí. E não deixa de se inscrever no canal, certo? Introdução feita, apresentação feita. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai para o que interessa exatamente e a gente volta direto ao artigo 5º. No bloco passado, né, na aula passada, a gente viu até o inciso 10º, tá? E eu falei para vocês que este inciso aqui eu ia deixar para a próxima aula. E a gente vai falar agora de inviolabilidade de domicílio. E aí a gente começa a aula de hoje justamente tratando desse inciso 11, que é importantíssimo, gente. É sério, marca esse inciso. Faz um coração, uma caveira, uma estrelinha. Isso aqui era a tentativa de um coração. Pronto. Um coração, uma caveira, Janinha, horroroso. Pois bem, porque isso aqui é muito cobrado em prova de exame de ordem, em prova de concurso, tá? Concurso de todos os níveis. Eu falo aqui de carreira policial, eu falo aqui de concurso para tribunal. Então, marca esse inciso da casa, que ele é importantíssimo, ele é bastante cobrado. E ele fala assim, ó, gente, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, perceba, aqui nos está dando uma garantia a um direito importantíssimo, que muita gente acha que é o direito de privacidade, mas não é. Aqui, isso aqui é uma garantia ao direito, sabe de quê? Gente, eu confundi. Eu falei, eu fui ato falho. Muita gente acha que é garantia ao direito de propriedade, mas a verdadeira garantia teve nem graça, eu entreguei, não foi? A verdadeira garantia é o direito de privacidade. Veja só, a pessoa louca cometeu um ato falho. Então, isso aqui é uma grande garantia ao teu direito de privacidade. Professora, por que meu direito de privacidade? Eu te faço só uma pergunta. Como é que você fica na sua casa quando não tem ninguém te olhando? Não, não precisa me responder, né? Não precisa responder, porque você fica à vontade na sua casa. Eu sempre brinco, né, que agora com essa situação de pandemia, para quem não sabe, eu resolvi fazer esse projeto para vocês por conta do isolamento social, e aí eu passei a trabalhar em casa. Vocês estão vendo que eu estou na minha casa, né, que eu não estou no estúdio, estou gravando aqui de casa, no quartinho que era o meu escritório, né? E aí eu sempre brinco com os meus alunos das aulas interativas que, ó, daquela porta para trás é minha privacidade. Então, dali para trás, só entra quem eu quiser, só sabe o que acontece quem eu quero. Então, perceba, lá é meu asilo inviolável.
Aqui também seria, tá? Mas por enquanto eu estou abrindo essa janela com vocês, mostrando aqui para vocês. Então, aqui eu não tenho, aqui eu consegui, né, separar para não ter tanta privacidade assim. Mas sim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então perceba que eu estou aqui, ó, de blazer, mas aqui na parte de baixo eu estou de short. Vocês não precisam saber, porque isso diz respeito à minha privacidade. E não se empolguem que eu também não vou mostrar, que o short nem tá assim, tão novinho. Pois bem, então é isso que acontece. A nossa casa é nosso asilo inviolável e isso aqui é uma proteção constitucional ao nosso direito de quê? De privacidade. Porque o artigo 5º, ele traz direitos e deveres, mas também traz as nossas garantias fundamentais. Então, veja só, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Significa dizer, gente, que na sua casa ninguém pode penetrar, ou seja, entrar sem sua autorização, sem o seu consentimento, salvo em algumas circunstâncias. Então, tem algumas circunstâncias que, mesmo sem autorização, podem entrar. Então, veja só, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, de desastre ou para prestar socorro. Ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, antes de a gente começar a explanar isso tudo aqui, é interessante, eu vou primeiro apagar esse coração que tá horroroso e eu tenho algum toque quando eu vejo uma coisa muito feia. Eu sei que a privacidade também não tá lá tão bom, mas pelo menos tá legível. Então, veja só, a gente vai marcar aqui melhor, tá? E a gente vai começar a conversar sobre esse inciso. A primeira coisa relevante para a gente dizer é o conceito de casa. O conceito de casa sofreu uma mutação constitucional. Professora, o que é isso? É quando algo muda, tá? O entendimento, a interpretação sem alteração de texto. E hoje, casa não é só mais a propriedade, a moradia do indivíduo. Então, se enquadram nesse inciso também outros locais onde podemos aí sim ter a nossa privacidade. Como, por exemplo, o teu escritório de advocacia, se você é advogado, ou o teu consultório médico, se você é médico. É um local onde você dispõe. Lá você dispõe daquele local, só entra quem você autoriza e você se tem privacidade lá. E outros locais que podem ser encarados também como casa da pessoa, que não necessariamente uma casa concreta. Como assim, professora? O teu quarto de hotel ou o teu quarto da pensão. Tá? Então, se você mora num barco, no trailer ou na boleia do caminhão, que já teve uma discussão em relação a isso, mas hoje já se entende, sim, se o caminhoneiro ele reside lá na boleia do caminhão, aquilo pode ser considerado casa também. Então, veja, local de hospedagem coletiva, como eu já mencionei, o quarto do hotel, ou do motel, ou da pensão, desde que é ocupado, tá? A oficina, se você trabalha nela e reside nela, então isso tudo é considerado casa. Então o conceito de casa ele foi ampliado, ele não é apenas um conceito restrito a uma casa de tijolinho construído. Então a gente tem aí um conceito mais amplo que é este conceito de casa. E aí ele fala que esta casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Significa dizer que na sua casa ninguém entra. Só que a gente aprendeu também que não existe direito constitucional, né, direito fundamental absoluto. E esses direitos, em algumas poucas circunstâncias, eles podem ser relativizados. E a autoridade competente para essa relativização é o juiz. Então perceba o que é que falou aqui. Salvo em caso de flagrante delito, em caso de desastre, ou para prestar socorro. Isso aqui me faz lembrar muito a minha infância. Professor, o que é que esta sigla horrorosa lembra a infância? É que eu tinha uma vizinha, gente, lá, que ela era uma verdadeira... É isso aí. Isso aí, né? Morava numa vizinhança antiga, que muita gente, todo mundo se conhecia, todo mundo de porta aberta. Então, essa minha vizinha, que ela era uma verdadeira, isso que você está lendo aí, né? Eu não vou falar isso na internet, mas veja só, ela era aquela pessoa que adorava ver um flagrante, né? Ela ficava caçando flagrante porque ela era a comunicadora do prédio, né? Para não dizer a fofoqueira. Então, ela era a comunicadora do prédio, então ela adorava ver um flagrante. Perceba, se você está cometendo um crime na sua casa e você pega em flagrante, eles podem entrar na tua casa sem tua autorização, e isso é em qualquer horário. Pois bem, mas quando acontecia um desastre, perdão, e precisava que alguém prestasse socorro, essa minha vizinha era ela que socorria. Então perceba que ninguém é 100% mal e 100% bom. Ela era o mal necessário. E ela chegava assim e dizia, olha, vim tomar um café. Ela já tinha entrado na nossa casa, né?
vim aqui tomar uma sopinha. Como é que ela sabia que tinha sopa na minha casa? Porque ela já tinha sentido o cheiro da sopa e já tinha adentrado a minha propriedade, a minha não, dos meus pais. Então, preste atenção. Nesse caso, no caso do FDP, flagrante delito, desastre para prestar socorro, podem entrar na sua casa sem sua autorização a qualquer tempo, em qualquer horário. Eita, a letra, professora. Em qualquer horário. (10-0) para o mouse. Pois bem, em qualquer horário podem adentrar na sua casa sem a tua autorização se forem circunstâncias do FDP. Exatamente. Agora, porém, todavia, e é dessa outra hipótese, as questões de prova gostam, existe uma outra circunstância que pode entrar na tua casa sem tua autorização. E que circunstância é essa? É durante o dia, por determinação judicial. E é aqui que as provas, elas cobram. É isso aqui, principalmente, que elas gostam de cobrar. É claro que elas fazem alguns casos concretos com situação de flagrância, ou quando a prova tem aí direito penal também, eles podem, né, tentar fazer um caso concreto que não é flagrante para te levar a crer, sei lá, a pessoa ela já está foragida há não sei quantos dias, encontram ela em casa, não é uma situação de flagrância. Então, isso é muito cobrado, mas essa situação aqui de durante o dia por determinação judicial, isso aqui ainda é mais cobrado. É interessante a gente saber que o dia é das 6 horas da manhã até as 18, mas não só isso, tá, gente? Ou do nascer, desenhando um solzinho, tentativa de um sol, do nascer Pois é, gente, eu pedi a caneta digitalizadora, houve um problema com a minha compra e ela não veio. E agora eu tenho que comprar de novo. Então, por enquanto, é no dedinho. Então, veja só. A caneta não, a mesa digitalizadora que vem com a caneta para a gente escrever melhor. Por enquanto, eu estou aqui no meu computador, no mouse do dedinho. Pois bem. Então, veja só. É das 6 às 18 horas ou do nascer ao pôr do sol, né? Eu tenho aqui a teoria astrológica e a cronológica, né? Então, vê só, o que é que acontece aqui? Se for 5 da manhã e já estiver claro, já pode entrar. Se for 17h30 e estiver escuro, pode entrar porque está claro ainda. Então, a gente vai respeitar esse horário, mas também o nascer ao pôr do sol. Se for 20 horas, mas estiver claro, pode entrar. Mas, se for 5h45 e ainda estiver escuro, não pode. Então, é um conjunto dessas duas teorias aqui, o conceito de dia, tá certo? Então, durante o dia, significa isso aqui. E aí, o que é que as provas de concurso fazem? Dizem, por exemplo, que o delegado determinou que o oficial de justiça e os policiais entrassem na casa de alguém para fazer uma busca e apreensão de um computador, por exemplo, para uma investigação. Não, o delegado ele não pode determinar. Quem é que determina? O juiz. Então, é isso que deve ser levado em consideração. É que, além do FDP, que é em qualquer horário, flagrante delito de desastre para prestar socorro, que as questões trabalham isso, tem uma questão da FGV, da OAB, que diz assim, ó, que uma pessoa passou mal, eu não lembro agora se ela é da OAB, mas ela é da FGV, que uma pessoa passou mal do lado de fora do terraço de casa, do jardim, e aí e alguém viu na rua e queria entrar para socorrer, e perguntava se podia ou se não podia. Claro que pode, qualquer horário. Em qualquer horário. Se a pessoa passa mal, ou se ela está cometendo crime, ou se está pegando fogo a casa daquela pessoa e precisa se entrar para salvar alguém que está lá dentro, então prestar socorro, tudo isso em qualquer horário. Agora, fora do FDP, se o proprietário não autoriza, porque se ele autorizar, pode entrar, né? Se o proprietário não autoriza, então qual seria as possibilidades? Tem que ter uma determinação judicial, tem que estar munido a pessoa que vai entrar, né, o oficial de justiça, acompanhado de quem quer que seja, munido do mandado judicial, e somente durante o dia. E o dia significa das 6 às 18 ou do nascer ao pôr do sol, a junção das teorias. Então, se porventura 5 da manhã está claro, pode. 4h30 da manhã já está claro. Aqui onde eu gravo, às vezes, no verão, às vezes 4h30 da manhã começa a amanhecer. Começa a clarear, né? Começa a amanhecer, foi ótimo, começa a clarear. Então já pode. Só que muitas vezes, 5 da tarde já está escuro. Então, se 5 da tarde aqui já está escuro,
18 é o limite. Agora, quando a gente vai lá para o sul, por exemplo, você está me assistindo, sei lá, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, você sabe que na sua cidade vai escurecer mais tarde. Então, se 19h30 ainda estiver claro, poderá entrar também. Então, esse aqui, inciso cobradíssimo. Peço para você marcá-lo aí no teu Vadimeco, né? Não esquece de assistir essas aulas com o Vadimeco, porque ele sim é bastante cobrado em prova e é super válido, é super interessante que você faça o estudo adequado dele. E aí, gente, tudo tranquilo até aqui? Eu espero que sim. O que é que a gente faz agora? A gente segue para o próximo slide. E o que é que fala o inciso 12? Só tomar uma aguinha aqui. Ele diz assim, ó, aqui eu tenho nova garantia, aqui direito, privacidade. Não sei se esse ficou melhor ou pior do que o da página passada, mas vamos lá. Privacidade, isso aqui é um R, tá? Vamos lá. Então, nova garantia ao direito de privacidade. E trata agora da inviolabilidade de quem? Das nossas correspondências. Então, veja só o que é que ele diz aqui. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Professora, você lê muito rápido, não, eu vou repetir, nem se preocupe. É porque aqui nesse inciso é interessante primeiro explicar que há duas interpretações. Só aqui apagar, pegar o apagador. Apaguei a privacidade também, paciência, mas você lembra aí que é de direito à privacidade. A professora é muito doida, né? Mais ou menos isso. Gente, não tenho muito juízo, não. Vamos lá. Então, vê só. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Perceba que a vírgula só aparece aqui. Professora, achei que era constitucional, não português, mas isso aqui faz sentido, presta atenção. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, vírgula. Perceba que tem o I aqui, o conectivo, né? De dados e das comunicações telefônicas. Agora que aparece outra vírgula. O que isso quer dizer? É que para alguns autores eu tenho aqui dois tipos de inviolabilidade. E quais seriam eles? A inviolabilidade da correspondência, que aqui eu posso estar falando de carta, e das comunicações telegráficas, que eu estou falando de telegrama. Este aqui seria um direito. E aí ele vem, ó, vírgula, de dados e das comunicações telefônicas. E aqui seria outro. Muitos professores e autores entendem dessa forma. Por que isso é importante? Porque a gente vai falar do último caso. Isso é importante para a gente saber quem é o último caso. Tá? Então, veja só. O que seriam dados? Eu posso falar aqui de dados fiscais, dados telefônicos. O que seria dado telefônico seria o estado da sua conta, para quem você ligou, quantas vezes o horário. Dados bancários, quanto é que você tem no banco. Quais foram as suas operações financeiras, ou o e-mail que você recebe, isso é dado, ou a troca de mensagens que você faz no WhatsApp, isso é dado, tá? E é muito por conta desses últimos que alguns professores vêm entendendo aqui, dessa forma. Né? Então, de dados e das comunicações telefônicas, que é comunicação de voz, é quando você, né, realmente escuta a voz de alguém. Então, qual é a nossa regra geral? Tudo isso aqui é inviolável. Tudo isso aqui é inviolável e ninguém poderia ir relativizar. Mas a gente sabe, mais uma vez, que o nosso direito, né, os nossos direitos fundamentais, eles são direitos que não são direitos absolutos. E aí se entende que sim, que determinação judicial ou legislação poderia relativizar esses direitos. E aí ele fala assim, eu vou voltar a explicar lá em cima, salvo no último caso por ordem judicial. Nas hipóteses da forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Perceba que aqui eu tenho mais regras. E é interessante a gente saber como é que se divide isso aqui, porque para esses autores que entendem que são dois direitos, ele diz que eu vou precisar de lei para investigando crime e juiz, para fins de investigação criminal, aqui, ordem judicial, o juiz está aqui, nos casos de quê? De dados e das comunicações telefônicas. Há quem entenda dessa forma. Não é dessa forma que a maioria das bancas elas têm pedido, tá, gente? Então vamos apagar mais uma vez. As bancas, no geral, elas entendem que são 4 direitos. E quais seriam, professora, esses 4 direitos aqui que são invioláveis e que de vez em quando pode haver, de forma excepcional, alguma relativização? Vamos só mudar a cor aqui para vocês não confundirem. Então vamos lá, vê só. É inviolável o sigilo da correspondência.
primeiro, das comunicações telegráficas, segundo, de dados, terceiro, e das comunicações telefônicas, quarto. Veja, embora eu ache que a grafia faz mais sentido do outro modo que eu acabei de explicar, as provas elas cobram desse aqui. Então a gente vê as provas cobrarem desse modo. Enquanto as provas não mudarem, a gente continua explicando assim, tá? Então presta atenção. Correspondência é inviolável. Então significa dizer que uma pessoa ela não pode abrir as suas correspondências. As comunicações telegráficas, aquelas feitas por telegrama, eu recebi um telegrama quando eu casei, foi a única vez que eu vi um telegrama. A gente tem que entender que a nossa Constituição ela não é tão novinha mais, né? Ela é de 88, mas ela foi escrita antes disso. Então, naquela época, o telegrama ainda era algo muito usual. Ela é bem menos utilizada hoje em dia. De dados e das comunicações telefônicas. Então, como é que a gente entende? É que a correspondência, as comunicações telegráficas, que eu vou colocar só um T aqui por conta da dificuldade de escrever com esse dedinho, e de dados estão no mesmo pacote. Esse tipo de comunicação aqui, eles podem ser relativizados, perceba, exceção, tanto por juiz, ordem judicial, aqui, ordem judicial, tanto por lei. E tem mais uma autoridade que pode fazê-lo, né? E aí, qual seria essa autoridade? As CPIs. Então, perceba, a correspondência, a gente tem jurisprudência para isso já. Por exemplo, as correspondências dos presos que estão em cárcere, elas podem ser relativizadas, elas podem ser violadas, se entender que a segurança pública, no geral, está em risco. Então, colocando o conflito de direitos entre a privacidade de um preso e a segurança pública, ao analisar isso, o Judiciário, o Supremo entendeu que seria possível, sim, violar a correspondência de um preso. Né? Que, nesse quesito, quando for fazer a concordância prática lá, tentar harmonizar que seria viável, porque tem presos que estão, por exemplo, comandando o tráfico de drogas ou o crime organizado dentro da cadeia por meio dessas correspondências. A gente sabe que na prática a maioria tem celular, né? Mas ainda há quem faça por correspondência. A comunicação telegráfica não é algo tão usual mais, mas violar também sigilo de dados. A gente tem, por exemplo, leis que sofreram ADIs, mas foram consideradas constitucionais, que tratam, por exemplo, da Receita Federal, do fisco. Como é que acontecia antes, quando a Receita Federal ou o fisco, ele imaginava que alguém estava sonegando impostos. E ele queria ter acesso, por exemplo, ao sigilo bancário e fiscal dessas pessoas. Ele teria de pedir antes autorização ao juiz, e depois que o juiz concedesse, é que ele poderia violar o sigilo. E agora não. Agora, o que é que podem fazer diretamente a Receita Federal, o fisco? É oficiar diretamente ao banco e dizer, eu preciso do sigilo bancário dessa pessoa porque tudo indica que ela está sonegando impostos. Percebe? Então, nesse caso, sim, é viável por lei. A CPI, ela também pode violar esses sigilos, tanto o de correspondência, quanto de comunicação telegráfica, quanto das comunicações telefônicas. Então, por exemplo, uma CPI, ela pode oficiar diretamente a companhia telefônica para pedir o sigilo de dados telefônicos de alguém. Mas perceba, eu estou falando de dados telefônicos. Isso não se confunde com o último caso. E o que é o último caso, professora? Só botar aqui marca texto. O que é o último caso? Comunicações telefônicas. Quando eu falo de comunicações telefônicas, gente, eu estou falando de outra forma de relativizar isso aqui. Não é só você ter acesso a dados telefônicos. Eu estou falando, de fato, de uma interceptação telefônica, de voz. Então, perceba, para fazer interceptação telefônica, que é relativizar o direito de comunicação telefônica, ou seja, colocar escuta na conversa de outras pessoas. Então, eu tenho A e B conversando e se ouvindo. Para que isso se torne viável, para que isso seja viável, aí eu preciso de uma tríade. Isso aqui é o que eu chamo, gente, de reserva legal qualificada. É interessante anotar isso aí. Por que reserva legal qualificada? Porque, além da lei, que a gente vê pela Constituição inteira, a exigência legal, ele estabeleceu outros preceitos. Então, veja só, outras condições. Para que haja uma interceptação telefônica, ou seja, para que se viole o sigilo das comunicações, não é tão simples. Não basta só que o juiz determine. Eu preciso ter aqui uma ordem judicial, então eu vou precisar de juiz.
Mas além de juiz, o que é que eu preciso mais? Veja só. Além do juiz, eu preciso da lei. Existe a lei da interceptação. E além da lei, não é para investigar qualquer coisa, não, gente. Tem que ser para investigar crime. Então, vê só. O que é que as provas gostam de cobrar aqui? Elas vão dizer, por exemplo, né, elas vão te contar uma história maravilhosa, por exemplo, de um caso de improbidade administrativa. Algo que te deixa revoltado de desgastes com a mente de direito público. Mas perceba, improbidade administrativa. E aí vão dizer, por exemplo, na questão, que foi proposta uma ação civil pública contra aquelas autoridades que estavam desviando recursos públicos. E aí eles vão dizer que no meio daquela, no meio daquela investigação, que o juiz determinou uma interceptação telefônica para escutar, ouvir, né, a conversa de determinados servidores públicos que se imaginavam que estivessem envolvidos nesse esquema aí de corrupção. Perceba, ação civil pública, ação civil, não pode. Perceberam onde é a pegadinha das questões? Olha o que ele falou aqui, ó. Para fins de quê? Vamos para o marca-texto mais uma vez. Porque isso aqui é muito importante. É isso aqui que eles cobram. E eu peço que vocês realmente marquem, anotem aí. Veja só. Estabelecer para fins de investigação criminal. Uma instrução o quê? Fala comigo. Isso. Processual penal. Então, veja só. A casa, sim, é asilo inviolável do indivíduo, ou a casa não, viajei de novo. É inviolável o sigilo das correspondências, da comunicação telegráfica e de dados. Tanto para, perceba, é tudo inviolável, mas esse direito não é absoluto. Então, tanto para correspondência, comunicação telegráfica e dados, dá para relativizar como? Por ordem judicial, por meio de lei ou a CPI. Então, aí, essas formas de relativização. A CPI ela tem, né, atuação própria de atividade judicial e ela consegue fazer essas relativizações para facilitar aí a investigação dela. Beleza. Agora, quando eu falo de o último caso, é das comunicações telefônicas. E neste caso, para ver essa relativização, para que se permita e se autorize a escuta da conversa de outras duas pessoas, se faz necessário o quê? Determinação judicial, um juiz tem que ter autorizado, nos termos da lei, para investigar crime. E é aqui que as questões gostam de pegar. Preste muita atenção nisso. E aí, gente, tranquilo esse? Eu espero que sim, que você tenha entendido. Qualquer coisa me envia a dúvida, porque agora eu vou seguir para o próximo inciso. E aí, a gente vai falar agora aqui, né? Eu trouxe de cá, botei ele sozinho no slide, mas a gente está aqui agora no inciso 3. Deixa eu só colocar aqui minha caneta. Esse aqui é mais tranquilinho. E fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba, eu sempre digo para os meus alunos do OAB que eles têm o prazer de me conhecer por conta desse inciso aqui. Por conta desse inciso, professora, exatamente, presta atenção. Quando ele fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ele está dizendo o quê? Que a gente tem a liberdade de trabalhar com o que a gente quiser. Acontece que houve aqui uma restrição. Isso aqui é o que a gente chama de norma constitucional de eficácia contida. Por quê? Porque esta lei aqui, ela pode limitar, ela pode conter a extensão desse inciso. Perceba, se eu quiser agora largar o computador, parar a minha aula e dizer, eu não quero mais dar aula, eu vou virar agora mestre Cuca, eu vou virar mestre Cuca, é antigo pra caramba, né? Vou virar agora chefe de cozinha, cake designer. E vou ali fazer um bolo, fotografo meu bolo, jogo na rede social e digo, agora eu tô vendendo bolo, quem quer comprar? Eu posso? Exatamente, posso. Posso fazer isso. Ah, mas não deu certo não, né? Porque eu até que cozinho direitinho, mas doce não é a minha praia. Eu tenho uma irmã doceira, né? Doceira não, cake designer, né? Pra ela ficar chateada se eu não falar direito. E aí é com ela, essa parte sobremesa com Marcela. Ok. Então, se eu quiser virar vendedora, né? Tem aí um site de venda que você pode desapegar. Então, eu posso pegar as minhas roupas, que não cabem mais em mim, fotografar e tentar desapegar e virar empreendedora aí da moda. Posso? Claro que eu posso. Ah, não, mas também não deu certo. Eu posso sair daqui agora, pegar meu carro, ir lá no hospital e dizer assim, ó, eu sou médica agora e eu quero, a partir de agora, trabalhar como médica. Eu posso fazer isso? Posso não. É que entra a restrição. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Algumas profissões têm o que a gente chama de potencial lesivo de atividade.
Então, PL, que você lembra aí que é potencial lesivo da atividade. Essas profissões que têm potencial lesivo na atividade, a lei estabelece algumas qualificações, como, por exemplo, ter que fazer um curso de graduação. Então, para você ser formado em direito, para você ser advogado, você tem que ser formado em direito e passar no exame de ordem. Isso é estabelecido onde? Em lei. Isso são as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por quê? Porque se um advogado ele não é perito, ele não trata do teu direito, o teu direito é bom, mas ele não trata do teu direito com carinho, ele não faz aquilo para qual ele foi pago, você pode perder os seus direitos. Assim como se um médico ele não se forma, ele não passa numa residência, ele não estuda para aquilo, ele pode cometer um erro médico e acabar com a sua vida. Né? A gente vê muitos que foram formados que às vezes cometem, assim como engenheiro, assim como arquiteto. Perceba a profissão do educador físico, é recente, salvo engano, de 20 anos para cá, que houve a necessidade aí de fazer uma graduação. Então, perceba que nas profissões que têm potencial lesivo, se faz necessário, sim, obedecer às qualificações previstas em lei, e essas profissões, normalmente existe um conselho, né, de classe que vai regular e vai fiscalizar, pelo menos hoje, quando eu gravo essa aula, isso ainda existe, porque existe uma previsão, uma tentativa aí da eliminação desses conselhos, mas isso ainda não aconteceu, tá? Então, umas coisas no Brasil não são tão rápidas. Então, perceba, esses conselhos, eles regulamentam essas profissões que têm potencial lesivo. Eles servem como órgãos de fiscalização, para saber se, por exemplo, através do CRM, que vai saber se eu aqui gravo de Pernambuco, então do CREMEP, para saber se aquele profissional, ele exerceu ou não, ou ele fez ou não um exercício ilícito da profissão, ou se ele cometeu algum erro médico. Então, é com o CREMEP aqui em Pernambuco, por exemplo, que ele vai aí responder. No caso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente tem o CREFITO aqui, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREA, que é o dos arquitetos, e por aí vai. Então, essas profissões têm aí um potencial lesivo. Então, perceba que temos, assim, uma liberdade, mas essa liberdade ela não é ampla e restrita. Se essa profissão tem potencial lesivo, a lei vai estabelecer qualificações e pode haver uma fiscalização justamente dessas profissões. Pois bem, algumas outras profissões que não têm potencial lesivo na atividade, é interessante a gente saber, e que elas dizem respeito à liberdade de expressão, eu vou botar um LE aqui, essas profissões que dizem respeito à liberdade de expressão, elas dispensam essas qualificações profissionais e muito menos o conselho de classe. Então, perceba que se você é músico, no passado você já teve carteira de músico, hoje não precisa mais. Se você é jornalista, você também não precisa estar vinculado a um conselho. Você pode sim ter uma coluna no jornal, ser apresentador, ser jornalista, sem a necessidade disso. Tá? Então, se você é artista, se você é artista plástico, ou se você trabalha com a liberdade de expressão, não vai haver conselho de fiscalização, porque isso poderia qualificar uma censura. E a gente já aprendeu que no Brasil não há nem licença e nem censura. Joia? Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Este é o nosso direito. Mas, se a lei estabelecer alguma qualificação, porque essa atividade tem potencial lesivo, você terá de cumpri-la. É isso que fala aí o artigo 5º, inciso 13, que é uma espécie de norma constitucional de eficácia limitada, tá? Perdão, contida. Né? Repetindo, norma constitucional de eficácia contida. É aquela que pode ter a sua amplitude restringida. Né? Então, ela funciona como plena, mas se existir a lei vai restringir aí os seus efeitos. E aí eu venho para o inciso 14, o último da aula de hoje, que no instante passou, mas a gente já está ali mais de 32 minutos, então a gente já estourou do nosso prazo, que é o inciso 14, que fala assim, ó, é assegurado a todos o acesso à informação. E aqui eu falo do direito de informação. E resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, é o exercício profissional. Então, sim, tem um acesso a informações. Tem o direito de saber as coisas que dizem respeito a mim, por exemplo. E é possível ter sigilo da fonte. Professora, mas a gente leu lá atrás, né? Que era vedado anonimato. Você já leu isso com a gente, né? Vamos ver só se aqui, ó, no inciso 4º, porque eles fazem parte do mesmo princípio, né? É livre aqui a manifestação de pensamento, libera a expressão, sendo vedado o anonimato. Quando você fala, o texto constitucional, ele resguarda aqui o sigilo da fonte. Estamos nesse, né? Então,
Quando ele resguarda o sigilo da fonte, ele aqui não está contribuindo para o anonimato, não? Não, gente. Sabe por quê? O sigilo da fonte, ele é importante para o exercício do trabalho, da profissão de jornalista, por exemplo. Muitas vezes eles se envolvem em reportagens perigosas e eles precisam ter as suas fontes protegidas para que nada de mal aconteça com elas. Mas quando essa entrevista ou essa reportagem ou esse conteúdo ele sai na internet, quando isso acontece, tem alguém que responda. Então, a pessoa que assinou a matéria, ela fica responsável por aquele conteúdo. Então, a gente não está considerando aí um anonimato. É só apenas um resguardo a alguém para que essa pessoa possa manter aqui, ó, a sua liberdade de exercício profissional, para que ela continue livre para exercer o seu trabalho. Joia? A gente vai encerrar por aqui. Eu vou dizer que foi um prazer ter aqui essa aula com vocês, que eu estou adorando esse nosso contato. Eu deixo aqui o meu perdão por se por acaso eu tiver falado alguma coisa que tenha ofendido alguém ou não, né? Eu peço perdão do fundo do meu coração. O objetivo aqui é sempre o aprendizado. Eu espero que você tenha gostado da aula, até de compartilhar para você me ver inteira, né? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se porventura você gostou, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal. Eu deixo um beijo imenso para vocês. Até a próxima aula, continuando com o artigo 5º, ponto a ponto, mas fica ligado porque vai ter mais aulas diferentes, outros conteúdos e outros materiais. Beijo e até a próxima.